A internet tá oscilando aqui, não sei se vai dar problema, mas é pra gente fazer a leitura diária de hoje. Que Deus vem conosco, nos ajuda. Eu tô na praça, na rua, mas tá tão calor, gente, que você dificilmente vê uma pessoa na rua. O que salva é só a sombra das árvores. Esse ano foi muito mais calor do que o ano passado, aqui na Itália. Mas a Europa todinha tá assim, terrível. Assim, é lugar muito frio. É lugar que não tinha muito frio, agora tá tendo, inclusive no Brasil. Mas quando chega a época do verão também é terrível. A natureza tá toda desequilibrada. Cada dia vai ficar pior. Quem está esperando melhoria para essa terra, desista. Busca Deus, melhoria só com Cristo. E Ele está preparando o paraíso para nós. Ele falou que ia preparar e depois vinha nos buscar. Tem gente que não crê. Não posso fazer nada. Eu creio no que Jesus falou. Vem conosco, Jesus. O Senhor falou que veio nos buscar. Só que tem gente aqui que diz que é cristão e não quer sair desse mundo de tantas coisas tenebrosas. E as pessoas, elas reclamam disso, reclamam daquilo, reclamam aquilo outro. Mas falar Jesus está vindo buscar nós, elas não querem ouvir falar, não. Na realidade é uma cegueira espiritual que elas pensam que creem em Jesus, mas não creem. Aí eles dizem que só crê na escritura, quando você vai ler o evangelho para eles, eles não creem no que está escrito. Ah, gente, eu não vou perder tempo com esse povo, não. Tomara a Deus que pessoas entendam o que a gente está lendo na Bíblia. E acertem suas vidas com Cristo. Então, vamos lá, vamos fazer a leitura aqui de Jeremias. Hoje é a primeira leitura do aplicativo Liturgia Diária. Essa primeira leitura hoje é Jeremias 18, de 1 a 6. Então tá vindo bastante passagem de Jeremias nessas primeiras leituras. E vamos ver qual que de hoje, porque Jeremias ele está sempre alertando Israel e Judá. Especificamente Jeremias alerta Judá e Jerusalém, né? Judá e Jerusalém. Especificamente, porque está sempre ligado, vai estar sempre ligado uma coisa com a outra. Judá e Jerusalém vai estar sempre ligado. Ok? Então vamos lá. Primeira leitura, Jeremias 18, de 1 a 6. Eu já falei para vocês que isso aqui é uma leitura resumida, numa linguagem mais acessível, ok? Mas vamos lá. Leitura do livro do profeta Jeremias. E que o Senhor nos ajude a entender o que está escrito aqui, em nome de Jesus. Palavra dirigida a Jeremias, da parte do Senhor. Quando fala aqui da parte do Senhor, é de Adonai, de Hashem, como os judeus falam, ok? Toda vez que você lê um profeta, você lembra que está falando do Deus que Israel crê e prega. Os cristãos também. Mas os cristãos, Deus se revelou através do Senhor Jesus, que é o amor de Deus. O Senhor Jesus é o amor e a graça de Deus. Ok? Sem Ele é juízo. Vamos lá. Levanta-te. A palavra dirige a Jeremias da parte do Senhor, como eu disse, de Adonai, de Elohim, de Hashem. O que o Senhor falou? Levanta-te e vai à casa do oleiro, e ali te farei ouvir minhas palavras.
A casa do oleiro é como se fosse a fábrica de vasos. É como falar assim, vai lá na fábrica de fazer vasos. Isso é a casa do oleiro. Não é a casa comum de moradia. É um local onde faz os vasos, porque o oleiro é quem faz os vasos de barro. Não é a pessoa que faz óleo, não. Eu não sei porque o nome é assim, mas é assim, gente. Oleiro não é quem faz óleo, é quem faz os vasos de barro. Vamos lá. Fui à casa do oleiro e eis que ele estava trabalhando ao torno. Olha, ela vai falar do vaso aqui, ó. Quando o vaso que moldava com barro se avariava em suas mãos, ele de novo a fazer com esse material um outro vaso. Então ele estava ali, tem aquele negócio que fica girando, né? E ele vai ali passando a mão no vaso para ficar naquele formato bonitinho, redondinho, com pescocinho, com aquela boquinha mais aberta, que é assim que é o vaso, né? Lá na Bahia se falava o pote, a gente comprava os potes de colocar água, ficava água gelada. É um vaso grandão, o pote seria um vaso grandão, ok? Depois virou esses filtros de barro que tem no Brasil. Mas antigamente eram uns vasos grandão que chamava de pote. Pelo menos na Bahia, gente, eu vim da roça. Da Bahia, tem 15 anos, fui criado na roça. Mas vamos lá. Eis que ele estava trabalhando ao torno, quando o vaso que moldava com barro se avariava, ou quer dizer, não dava certo, né, o vaso. Okay? Entortava, ficava complicado ali. O que ele fazia? Quando avariava em suas mãos, ele de novo a fazer com esse material um outro vaso. Então ele, não deu certo, o vaso entortou, não dá para pôr um vaso desse para frente. Ele amassava tudinho o barro e começava tudo de novo, ok? Esse material, aqui ó, com esse material, um outro vaso. O oleiro fazia, ok? E o oleiro, no caso, é Deus. É o oleiro. Então, vamos lá. Um outro vaso, conforme melhor lhe parecesse aos olhos. Ok? Um vaso que ele olhava e não estava torto. E continuando aqui, e fez-se em mim a palavra do Senhor. Aqui já é Jeremias falando, e fez-se em mim a palavra do Senhor. Acaso não posso fazer convosco como este oleiro, casa de Israel? Aqui está falando casa de Israel. Normalmente, quando falava casa de Israel, eram as 10 tribos. Porque até Salomão era todo Israel unido. Até Salomão, quando fala Israel, está falando das 12 tribos. Do filho de Salomão para cá foi dividido os reinos. Então, do filho de Salomão para cá que foi dividido o reino. Aí quando fala casa de Israel, está falando das 10 tribos. Ok? Então, tô fazendo a live aqui, mas
Às vezes eu fico de olho, vendo gente na rua. Tá calor, mas às vezes aparece alguém, né? Então, e ele, de novo, a fazer com esse material um outro vaso, conforme melhor lhe parecesse aos olhos. Fez-se em mim a palavra do Senhor, acaso não posso fazer convosco como este oleiro, casa de Israel? Diz o Senhor. Como é o barro na mão do oleiro, assim sois vós em minha mão, casa de Israel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ok? Palavra do Senhor e graças a Deus. Então, gente, Deus fez isso com Israel, as 10 tribos. Deus faz isso com Judá. E Deus faz isso com a igreja também. Porque a igreja está enxertada em Israel. Né? Então, o vaso está sendo construído. Mas esse vaso tem que ficar perfeito. Esse vaso tem que ser santo. Como os apóstolos falaram. Que Deus falou, sede santo como eu sou santo. Os apóstolos escreveram, sem santidade ninguém vê a Deus. Ok? Inclusive os cristãos são chamados de santos porque realmente eles eram santos. Porque além deles serem santificados por Cristo, nós somos santificados por Cristo, pela fé em Cristo nós somos santificados, somos justificados. Mas nós também devemos ser santos. E aí criaram-se uma doutrina da justificação que ninguém precisa ser santo. Mas isso não é verdade. Isso não é a verdadeira doutrina. Doutrina é que não precisa ser santo. Ok? Não é a verdadeira doutrina. A verdadeira doutrina precisa pregar santidade. Precisa ensinar o povo a ser santo. Essa doutrina que foi criada do ano 1500 para cá, que todo mundo é justificado, mas não precisa ter santidade, pode viver de qualquer jeito, essa doutrina não é bíblica. Não se iluda. Não se iluda com quem interpretou Paulo errado, interpretou Romanos errado. Não se iluda. Sede santo como sou santo. Sem santidade ninguém vê a Deus. Não existe justificação sem santidade. A doutrina do homem de 1500 diz que tem justificação sem santidade. E o que é santidade? Santidade é se afastar do pecado, da prostituição, do adultério, da fornicação, da maledicência, da pornografia, do roubo, da mentira. Santificação é honrar pai e mãe. Santificação é um casal ter o seu leite sem mácula, como a Bíblia diz. Tudo isso é santificação, gente. Se a pessoa diz que ela é justificada, mas ela não está nem aí para o que é santificação, ela contou uma mentira e todo mundo segue a mentira.
E quando morrer, vai ter um choque muito grande. Vai deparar com a escuridão. Porque acreditou numa mentira. Se na tua igreja fala que Jesus já está justificado, você já está justificado, que não importa o que você fazer, você já vai estar salvo e ir para o céu. Isso não é verdade. A Bíblia não comprova isso. Não existe justificação sem santificação. A justificação, ela não pode negar a santificação, ela não pode anular a santificação. Ok? E para ser santo nós precisamos querer, precisamos fugir da aparência do mal. Para ser santo nós temos que fazer alguma coisa. Ok? Esse negócio de é salvo pela fé. Mas é uma fé que você não vê a pessoa fazendo nada para agradar a Deus, nada para agradar a Jesus. Gente, isso não é fé. Não se iluda, isso não é fé. Por quê? O apóstolo Tiago falou. Desafiou, aliás, o apóstolo Tiago desafiou o povo da época que já estava entendendo errado naquela época. Imagina agora. Imagina depois que inventaram essas doutrinas estranhas. O apóstolo Paulo falou há 2000 anos. Desafiou as pessoas lá. Falou, vocês têm fé? Eles viam que o pessoal falava que tinha fé, mas estava vivendo de qualquer jeito. E o apóstolo Tiago desafiou. Falou, eu te mostro a fé que eu tenho através das minhas obras. E quais são as tuas obras? Explicando melhor. É isso, gente. Você tem que ler um versículo na Bíblia e explicar para a pessoa, porque para traduzir a Bíblia do grego para o português não é coisa fácil, não. Nem de grego, nem de aramaico. Não é fácil traduzir a Bíblia. Então, quando o Tiago falou isso, ele com certeza ele estava de frente com alguém que se dizia que era salvo pela fé, mas que ele não estava vendo aquela pessoa em santidade. E aí Tiago fala, eu te mostro a minha fé com as minhas obras, com as minhas boas obras. Agora me mostra as tuas boas obras, cadê elas? Como é que você diz que tem fé se você só faz coisa ruim? E Tiago desafiou. Quando Paulo fala, pela graça sois salvos, e a salvação é pela graça, mediante a fé, Paulo estava falando de uma fé verdadeira. Não era de uma fé imaginária. Não era de uma fé sentimentalista. Eu tenho que sentir. Eu tenho que sentir para ser verdade. Então criou-se a religião do sentimento. Dos 5 sentidos. Você precisa obedecer a Cristo. Eu não estou com vontade. Luta contra a sua carne. Luta contra as suas vontades. Porque o Senhor Jesus falou que nós precisamos dar a vida por Ele. Então nós precisamos vencer as nossas vontades. Ok? Não existe, gente. A dizer que tem fé e não obedecer a Cristo, não procurar, é claro que 100% ninguém vai conseguir, mas você tem que pelo menos tentar procurar, ver o esforço, que Ele reconhece o esforço de quem tem, de querer obedecer a Ele, de demonstrar amor por Ele. Ele sabe quem tem interesse, ainda que falhe, Ele sabe quem é.
Agora dizer que está salvo, que ama Jesus, mas vive de qualquer jeito, porque agora eu já estou justificado e não importa o que aconteça, eu vou ser salvo de qualquer jeito. Não! Isso é enganação. Se vocês soubessem o que acontece com o ser humano quando a alma dele sai do corpo, veja quem já teve a experiência. Você não sabe como a pessoa fica apavorada. Até quem crê em Jesus fica com medo. Quem não crê em Jesus, então, já vê o inferno logo ali. Busque ter contato com pessoas que realmente têm experiências espirituais, sobrenaturais com Cristo. Porque Cristo, ele é 100% homem, 100% Deus. Ele não é... Tem gente que trata o Senhor Jesus como se ele fosse só homem. Como nós, assim, sabe? Não. Cristo andava sobre as águas. Cristo andava nas asas... Ele voava nas asas do Espírito. Ok? Ele andava sobre as águas. Ele ia para o deserto. Gente, não era fácil ir para o deserto. Ele ia, daqui a pouco ele estava lá junto com os discípulos. Alguém já parou para pensar nisso? Lembra quando ele foi levado para o deserto pelo Espírito? A própria Bíblia dizia, gente, não estou inventando não. Mas as pessoas tratam o Senhor Jesus como se ele fosse um ser humano comum, igual nós, de carne e osso, assim, pecador, com a cabeça cheia de dúvida. Não. Ser Jesus não é isso não. Ser Jesus é o Todo-Poderoso, corpo glorificado, não morre mais. Já veio na terra e pisou na cabeça da serpente. E ele é o nosso Senhor. Pede para ele as experiências que ele vai te dar. Aquilo que vai ser bom para tua alma. Porque tem certas coisas que você não aguenta nem ver. Nem eu também. Nem eu. Mas que o Senhor não nos deixe nesses contos de fada que contaram sobre salvação. Cada dia que passa, aparece um conto de fada diferente. Vem conosco, Senhor. Nos livre e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai, shalom. Até a próxima. Deixo uma bênção em nome de Jesus a todos aqueles que acompanham meus vídeos, para honra e glória em nome de Jesus. Amém, amém, amém.